Olá, sejam bem-vindos a essa aula, ok? Essa aqui é a parte número 3, onde eu estava explicando sobre a questão das energias densas. Então, a gente vai aprofundar nesses quesitos, a gente vai intensificar um pouco mais, peguei algumas anotações que eu tenho aqui no particular, e a gente vai aprofundar falando mais sobre as questões das energias densas. E a gente vai fazer uma breve recapitulação do que foi falado nas aulas anteriores ou antecessores, tá? Isso aqui é só uma introdução e a gente vai direto para nossa aula aqui. Deixa eu liberar aqui. Espera aí. Aí. Ok, deixa eu ver. Aí. Então é isso. Essa é a aula número 3. E a gente vai falar sobre energias densas. Eu vou trazer um pouco sobre os quesitos que envolvem o espírito e a gente vai voltar sobre os quesitos que envolvem a mente e o corpo, tá? É importante que quem estiver dentro da live curta a live para a gente alcançar outras pessoas, porque é o protocolo aqui das plataformas. Deixa eu só achar uma folha, porque essa folha aí não vai dar para fazer não. Acabou minha folha, calma aí, que eu vou achar uma aqui que dê para mim rabiscar. Ah, essa verde aqui dá, ó. Beleza. Então vamos lá. Antes da gente aprofundar sobre a questão das energias densas e trazer uma solução para vocês, vamos abordar os 3 princípios extremamente importantes para qualquer linha de estudo. Dentro de qualquer linha de estudo que vocês, porventura, forem aprofundar, existe a questão sempre do espírito, existe a mente e existe o corpo. Nós entendemos que essa construção do espírito, mente e o corpo, poderíamos desmiuçar isso em vários detalhes. Como essa é a terceira live, eu já forneci 3 horas antes, a gente vai falar um pouco mais sobre o espírito. Nós iremos voltar sobre os quesitos da mente, trazendo a questões yogas, o Bhagavad Gita, os sutras de Patanjali, e depois a gente vai falar sobre questões biológicas, neurociência, biologia, epigenética, etc, etc. Tá bom? E é assim que forma a nossa construção, a nossa narrativa dessa aula. Tá? É importante que vocês curtam para alcançar mais pessoas, que é o protocolo aqui da plataforma. Então vamos lá. Quando a gente envolve o espírito, a gente pode ilustrar um pouco o que a Cabala ela evidencia sobre essa construção. Basicamente, essa aqui seria uma Cabala hermética, não é uma Cabala judaica. Ela não tem a junção da astrologia, muito menos das questões do tarô. Entretanto, todavia, aqui você vai ter a construção das 10 Sefirotes, ok? Essas Sefirotes, tecnicamente, tanto as questões judaica como a hermética, ela vai dizer que esses caminhos que intercruzam entre cada Sefirotes, basicamente seria o caminho que a alma percorre para experienciar, ou melhor, entender a si mesmo. Por quê? É muito interessante que depois de um certo tempo, um amadurecimento da perspectiva que nós temos da existência, a gente entende que a alma, se a gente pegar o princípio que Kardec traz, ou propriamente no Livro dos Médiuns, ele traz referindo-se que existe mônada simples e ignorante, poderíamos facilmente compreender que a alma, por si só, ela não entende aonde ela está e o que ela pode fazer, e muito menos o máximo que ela pode alcançar. Quando a gente volta-se para a árvore da vida, nós entendemos que cada caminho que essas sefirotes se cruzam, se conectam, é um potencial de existir essa conexão, essa percepção dessa alma. Então, a gente teria 231 caminhos para percorrer.
entre a árvore da vida. Entretanto, todavia, cada ser humano tem apenas 9 caminhos para simplificar a tua vida. Então, você não precisa percorrer todos eles. Tá? Cada um representa ali um arquétipo. Esse arquétipo, representado pelo tarô dos arquétipos maiores, a gente vai ter uma conexão. Então, aqui. Quando a gente pega esse mesmo desenho e a gente traz para a questão os cromo do macrocosmo, a gente tem um entendimento de que, enquanto Keter mantenha-se sempre na coroa, Hawkman, representado pelo lado direito e Binah pelo lado esquerdo, no macrocosmo ela fica exatamente assim. No microcosmo é o contrário. É como se fosse uma questão espelhada. O que é direita é esquerdo, o que é esquerda é direita. Tá bom? Eu só estou simplificando para vocês entenderem. Agora a gente vai deixar muito mais simples esse conteúdo, trazendo a perspectiva do que eu vivo falando há 4 anos aqui, e basicamente 500 horas de lives fornecida para vocês gratuitamente. Então o que a gente tem? A gente basicamente, eu trato sempre essa perspectiva dentro da perspectiva dos Vedas. Tá? Eu bebo muito dessa fonte dos Vedas, tem a fonte hermética também. Entretanto, nesse momento a gente só vai usar propriamente os yogis, tá bom? Os Vedas. Os Vedas, eles simplificam dizendo que existe a questão da tríade superior, ok? Do quaternário inferior. O que significa isso? A tríade superior ela é representada sempre pelo espírito. É o seu espírito que seria o guia, o guardião. Na verdade, nem seria o termo certo, seria espírito, seria o eu superior. Se você quer entender isso mais profundamente, eu fiz um e-book especificamente que eu explico detalhado isso. Mas fica aqui. Se você gostar, você aprofunda dentro do e-book. Entretanto, quando a gente refere-se ao quaternário inferior, nós estamos referindo-se ao hospedeiro. E a gente vai explicar hospedeiro. A gente vai explicar exatamente quem que ele seria. Dentro da perspectiva seria o quarto eu. Nos yogis, não existe esse termo quarto eu, nem hospedeiro, tá? Esse senso de identidade, esse senso de eu, ele seria o Atankaram aqui, ó. Atankaram. Ele meio que seria um intermediário entre a tríade superior e o quaternário inferior. O quaternário inferior, basicamente, ele seria os quaternários, os 4 corpos inferiores, que surge através do último corpo, que seria o corpo físico. Então, todos nós temos esses 4 corpinhos. Esses 3 corpos superiores, o seu eu superior, ele meio que seria o guardião, tá? Então, na verdade, nesse momento eu estou trazendo apenas as questões védicas, yogas, mas depois a gente vai aprofundando tanto em outros quesitos, né, como a cabala hermética, no caso, não a judaica, tá? E a gente vai voltando nas questões yogas. O intuito dessa live é a parte número 3 da live, tá bom? Então a gente já forneceu 3 horas de aula, a gente vai revisar algumas questões que a gente já abordou, porque o nosso intuito é falar sobre energias densas. E para exemplificar o surgimento das energias densas, como formas, pensamentos, miasmas, larvas astrais, entre outros aspectos, nós vamos detalhar especificamente o mapa de como isso funciona. Ok? Porque as aulas é sempre isso. Eu sou bem detalhista. Então, qual que é o intuito? A gente já falou sobre a mente, nós abordamos certos setores do corpo, nós estamos falando um pouco mais sobre o espírito, dentro do que possivelmente nós conhecemos do que é o espírito. O termo propriamente espírito, ele vem muito do ocidente. Eu, particularmente, prefiro referir a questão do eu superior. Por quê? Porque ele não está entrelaçado já a um arquétipo pré-moldado do que é espírito. Então, eu vi um obsessor, ele é um espírito? Não necessariamente. Então, assim, fica um pouco estranho. Até mesmo dentro da alquimia, o quesito do espírito refere-se a tudo aquilo que não é cientificamente comprovado, vamos dizer assim. Então, os alquímicos, ele tinha essa menção de dizer,
Dentro da lapidação da pedra bruta, ali surge um espírito. Dentro da depuração de um elemento, dentro da matéria bruta, depuração, né, coagula, dissolve, lá surge um espírito, que é uma essência sutil. Então a gente entende-se de que espírito seria essência sutil. Mas dentro dessa construção, esse mapa que a gente está fazendo, vamos apenas referir à questão do eu superior. Então o eu superior, ele é meio que o responsável entre a tríade superior dentro do que os Vedas mais modernos mapearam desses conhecimentos tão complexos. Representado-se pela tríade, pelo Manas, né, o superior, que basicamente seriam humanas, o Buddhi e o Atman, ou Atman. Atman representa a alma, tá? O Buddhi, ele seria o espelho como reflexo da alma, e o Manas seria uma tendência. Esse Atma, Buddhi e Manas, eles aparecem na literatura dos Vedas. Posteriormente, quando surgem-se os Vedantas, após todo o estudo dos Vedas, os Vedantas, ele surge esse Atankaran, que provavelmente a pronúncia não deve estar correta, mas o termo é esse. E a partir do Atankaran, a gente tem os Yogas, que é a introdução do corpo. Então, os Vedas falam sobre o cosmo, o onisciente, o onipotente, o onipresente, tá? Que ele é chamado de Brahma. Do Brahma, a gente tem Brahma, e de Brahma tem um Brahmin, tá bom? Então, os Vedas, principalmente nos Upanishads, ele evidencia muito Brahman, que é o cara que criou o Brahma, tá bom? Ponto. E aí os Vedantas, ele traz essa explicação do macrocosmo para o microcosmo. E os Yogas introduz essas práticas na mente. Então, basicamente, se você estudar todos os Vedas, Vedantas e Yogas, você tem um conhecimento completo dentro do Jainismo para os Vedas, Vedantas e assim sucessivamente, tá? Por que isso é importante? Porque, basicamente, quando a gente voltar para o mapa que eu basicamente explico há 4 anos e já forneci 500 horas de lives explicando isso em detalhes, vai fazer muito mais sentido. Isso é meio que uma construção adaptada para o brasileiro, o povo brasileiro entender, tá bom? Então vamos lá. Existe o eu superior aqui. Desse eu superior existe o eu biológico. E desse eu biológico surge o quarto eu, tá? Dentro disso, eu exemplifico dentro da minha reinterpretação, não como se eu tivesse a dignidade intelectual de interpretar os Vedas, mas uma simplificação, uma readaptação, uma releitura para passar para o povo brasileiro, eu classifico que existe 4 eu. Então vai existir o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Ok? O primeiro eu, ele seria o eu profundo. O segundo eu seria o eu superior, tá? O terceiro eu, ele seria o eu biológico. E sim, biologicamente falando, existe um eu dentro do seu corpo, tá? E o quarto eu seria o eu hospedeiro, que é uma junção do que aparece dessa unificação entre a alma sobre o espírito e do espírito sobre a carne, surge uma expressão, tá? Então, o espírito experienciando sobre a carne surge meio que uma consciência temporária, tá? Que é esse quarto eu. Vou explicar em detalhes, fica tranquilo que você vai entender, tá bom? Lembrando que a aula é sobre energias densas e aí a gente já fez 2 lives antes dessa. Então, foram 3 horas antes. Eu vou revisar o que eu passei e a gente vai aprofundar. Então, nesse tema, fica aqui que você vai entender. Confia em mim, tá? Então, vamos lá, presta atenção. Esse eu superior é basicamente o que nós entendemos como o espírito. Então, cada um de vocês tem um espírito que anima o vosso corpo, tá? As plantas têm espírito? Sim, como eu me referir-me. Os alquimistas, eles entendiam que tudo existe um espírito, até porque a criação da pedra filosofal é a projeção de um espírito, tá? É um espelhamento do que possivelmente o Criador faz. É como se os humanos
criassem um espírito através um processo alquímico da criação da mini estrela. Eu não vou aprofundar sobre isso porque as pessoas acham que é um tema muito filosófico. Não é. Ele é prático e filosófico. Tão real como queimar a língua tomando um café, comendo um pão de queijo. Então, o que acontece? Para os alquímicos, vou te dar um exemplo para vocês entenderem o que possivelmente é esse espírito, tá? Por exemplo, se você vê uma fezes, imagina que você está andando na rua e aí você vê umas fezes de um cachorro. Pessoas comuns vão falar assim, poxa, eca, é uma fezes. Pessoas que estudam alquimia, normalmente eles sempre trabalham a questão do que é o lixo para a sociedade. Porque entendemos através dos estudos alquímicos que ali é uma estrutura mais bruta, mas dentro daquela essência, através de um processo de depuração, coagulação, dissolve, pode surgir uma essência sutil, até mesmo dentro da fezes de um cachorro. Então, basicamente, o alquímico ele é tipo lixeiro. Ele trabalha com lixo, que as pessoas jamais sequer se preocuparia, um alquimista se preocupa. Então, as fezes de um cachorro ele é tão importante para um alquimista quanto você pode imaginar. E por quê? Porque ele entende que o que é o espírito dentro dos alquimistas é o sentido de ser algo sutil. Então, a gente tem a casca, como a Cabala, ela explica. Então, vou trazer aqui. A Cabala, ela entende de quê? Ela explica que existe basicamente 4 mundos. Azilut, Brihá, Netzhá, Asirá, e abaixo desse existe a árvore da morte. Essa árvore da morte, o intermediador entre essa árvore da morte seria o Metatron, que é basicamente um humano que caminhou sobre a terra e se tornou-se um anjo. E dentro da árvore da morte a gente tem os daimons. E por que isso é importante? Porque basicamente a árvore da morte ela é representada pelas cascas. E o que seriam essas cascas? É a essência mais bruta. Então, dentro da mitologia judaica, o que aconteceu? O Criador caiu-se na sua própria criação, tecnicamente falando, ele foi franelado, e essas microessências divinas, elas foram hospedadas ou aprisionadas dentro de cascas brutas. E através da lapidação dessa brutalidade, você tem uma energia sutil novamente, você tem a sutileza de uma essência pura. Então, essa sutileza dessa essência pura tem, e os alquímicos vão entender que é espírito. Não necessariamente é espírito como você entende no espiritismo, tá? Então, entendam isso. Então, vamos entender que esse espírito seria a energia sutil das coisas. A verdadeira energia que está por trás de toda a brutalidade, toda a estrutura mais bruta. E quando você lapida isso, você entende essa sutileza. E dessa sutileza surgem as leis universais, essas energias, entende? Por isso que propriamente os orixás são considerados energias da natureza, com a imagem humanizadas. Entendeu? Ok. Para os yogis, para os Vedas, exige o deus do fogo, o deus da água, o deus do ar e o deus da terra, né, da água. Mas esse deus do fogo, ele manifesta-se mais, chamado de Agni, tá? Então, beleza. Então, voltamos aqui. O eu superior, ele seria o que vocês entendem do espírito, mas vamos só supor que ele é um eu, ele é um estado mais profundo do que hoje vocês têm acesso, que é basicamente isso. Esse eu superior, ele é o espírito que anima cada um de vocês. Então, a sua avó tem, seu avô tem, um cachorro tem, uma planta tem, todas elas têm propriamente um espírito. Entretanto, todavia, a diferença de um espírito que propriamente está em um animal, num cachorro, para um ser humano, é a proporção de como funciona aqueles requisitos biológicos daquele corpo. Por quê? Se o cachorro, por si só, ele não percebe que ele é um cachorro e ele não negligencia os instintos dele, então, mesmo que exista um espírito lá dentro, o espírito não tem muito o que ele possa fazer. Ele vai agir como cachorro, ele vai sentir como cachorro e ele vai agir de uma forma extremamente instintiva. Entretanto, ele vai agir da forma como ele deve agir. E esse agir da forma como ele deve agir vai ser a experiência que aquele espírito pode ter. Só que se aquele espírito tiver
na sua matéria mais bruta, em um outro corpo que tem um cérebro, e esse cérebro tem uma capacidade cognitiva de interpretar, julgar, analisar e criar linhas filosóficas sobre a sua própria existência, então, novamente, a gente vê uma perspectiva diferente. É um espírito que agora tem uma possibilidade de questionar a sua própria existência. Olha que interessante. E nesse questionamento da sua própria existência, ele evolui. E nesse quesito, a evolução seria o ápice do aprendizado dele. Então, aquele espírito, ele nasce num corpo de um homem, por exemplo. Ele vai ter um ápice da evolução dele dentro do aspecto biológico daquele corpo, tá? Se ele nasce num corpo feminino, ele vai ter um ápice dentro da estrutura de um corpo feminino. Esse observador da realidade, nos Vedas ou nas questões yogas, ele seria conhecido como Purama, né, ou Purasha. Tá? Eu não sei a pronúncia sânscrito correto, mas eu sei, é assim. Ele basicamente seria o observador silencioso. Tá? Por que a gente trabalha muito a questão da mente? Você vai sempre entender dentro das linhas de estudo que é espírito, mente e corpo, não espírito, consciência e corpo. Porque a consciência, ela é acima da mente. E essa consciência, ela não é mutável, ela não sofre mudanças. Porque ela é considerado como observador silencioso, ok? Você pode acessar esse observador silencioso? Sim. Existem as técnicas yogas para você alcançar essa observação silenciosa, tá? Mas não vamos ilustrar mais detalhadamente isso, não sai muito do ponto para vocês entenderem a base. Então, o que a gente entende? Então, se o espírito está acoplado em um corpo que tem um cérebro, esse cérebro ele tem funcionalidades cognitivas, interpretativas, pode criar meios filosóficos da existência, então aquele espírito, pela primeira vez, ele vai começar a questionar ele. Entretanto, o questionamento, a experiência dele, vai estar limitada dentro da capacidade biológica daquele corpo. Então, o corpo masculino tem uma certa restrição, o corpo feminino tem uma certa restrição, e assim sucessivamente. Só que ele vai estar restrito também, advindo do aspecto daquele momento da sociedade. E aí, ele vai ter uma limitação. Nessa perspectiva bem madura e lógica que nós estamos observando, vocês claramente estão percebendo que essa perspectiva da evolução desse espírito vai demorar um caralho. Por quê? Porque para ele evoluir, ele precisa necessariamente de conhecimento. E o conhecimento vai fortalecendo o intelecto, e esse intelecto vai criando mais questionamento. E esse questionamento vai trazendo mais maturidade ao longo prazo. Então, na nossa perspectiva, é uma única vida de 80 anos, na perspectiva do espírito, não faz diferença nenhuma. Como se fosse 8 segundos, 8 anos, etc. Tá? Isso seria sair da mente, como se tirar a identificação dessa realidade? Exatamente. Para você acessar o consciente, você tem que sair da mente. Tá? A mente, ela flutua. Eu vou explicar isso mais detalhados. A consciência, ela é permanente. Tá? É nessa linha de raciocínio mesmo. Então, voltando aqui. Então, eu vou ter o eu superior, que seria propriamente o espírito. Aqui eu vou ter um eu biológico, advindo daquela consciência ou mente biológica que tem naquele corpo. Então, a gente vai dar exemplo apenas dos seres humanos. Dentro da biologia, nós sabemos que existe uma mente biológica. Dentro da medicina quântica, isso é chamado de barreiras intermentes. Ok? Então, esse eu biológico é a proporção, é como o seu próprio corpo expressa-se e organiza seu próprio organismo. Certo? Então, se você pegar e cortar uma parte da sua pele, ela vai regenerar. Ok? Você não precisa pensar para defecar, você não precisa pensar para urinar, você não precisa pensar para respirar. Entretanto, todavia, o seu corpo já faça isso. Então, ele existe meio que uma programação, um software que roda nele para ele fazer o que ele precisa ser feito. É uma mente biológica, tá bom? É o sistema autônomo, tá? Beleza. Aqui é tudo bem. A partir dessa experiência, onde cada corpo, cada indivíduo tem propriamente uma energia sutil, que nós entendemos que seria o espírito, mas nesse caso a gente está falando do eu superior.
Esse espírito ele se expressa-se dentro de uma experiência biológica, surge uma expressão. Essa expressão é o que a neurociência diz do chamado potencial de ação. O potencial de ação é basicamente uma mini descarga de milivolts que ativa seus neurônios para ele fazer a função que ele precisa. Nesse exato momento, para você interpretar o que eu estou dizendo e ouvir o que está acontecendo, e para trazer esse conhecimento que está acontecendo. Tá bom? E através desse pulsar que gera dessa ativação desse cérebro, advindo de um comando, que muitas das vezes é externo, mas muitas das vezes é internamente, advindo do propriamente do espírito, esse pulsar gera uma atualização. E essa atualização, todas as vezes que o seu cérebro está focado com atenção em algo, esse eu é atualizado. Então, nesse exato momento, cada um de vocês que estão vendo essa aula, vocês recebem uma atualização. Vocês podem sair dessa aula com uma perspectiva diferente de que vocês entraram. Tá? Bibliografia sobre esse tema. Tá? No caso aqui, peraí que eu estou lendo aqui um comentário, você vai compartilhar biografia sobre esse tema. Eu vou compartilhar dentro das necessidades que eu achar oportuno para ilustrar sobre energias densas, que eu estou dando uma base aqui. Tá? Essa aula vai ficar hospedada lá no YouTube, então vocês podem assistir quantas vezes você quiser. Posso atualizar a saúde, por exemplo? Sim. Dentro dos estudos que nós temos atualizados, tá? Existe um estudo que chama epigenética. Tá? A epigenética tem o genótipo, fenótipo, mas especificamente a epigenética, elas já corroboram para a ideia e a concretização do que as literaturas antigas já diziam sobre a saúde do corpo advindo da mente, vamos dizer assim. Tá? Um profissional que trabalha muito essa linha de perspectiva é muito conhecido, o Dr. George Spencer, que escreveu aquele livro que é Como se tornar sobrenatural, que ele descreve nas primeiras páginas a história da Ana, onde a Ana ela recuperou a saúde do seu corpo e depois ela se tornou uma palestrante dele. Então aquele livro, eu fiz um clube do livro uma vez e a gente estudou sobre essa questão. Tá? Então sim, existe. Tá bom? Então vamos continuar, tá? Então esse é o ponto. Quando você percebe esse jogo como funciona, a gente começa a ter uma certa perspectiva da vida um pouco diferente. Então nós entendemos que se tudo que eu penso cria ou moldula possivelmente uma possível expressão genética, então eu tenho que tomar cuidado muito naquilo que eu aceito como uma verdade. Eu não estou dizendo para você ficar pensando positivo o dia todo, até porque isso não funciona. Existe apenas 2 momentos da sua vida que você consegue definitivamente pensar positivo. Tá? O primeiro momento é quando você acorda, que o seu cérebro está mais aberto e mais leve após o descanso. É um momento excelente para você reprogramar a sua mente, condicionar a sua mente e fazer um processo de meditação consciente para algum propósito no seu corpo ou na sua vida. E um outro momento é antes de você dormir, que é o que o seu cérebro já está descansado, tá? A melatonina já está ali progredindo, o nível de cortisol está mais baixo e você... Melanina, né? Melatonina é outro. E aí o que acontece? Você já está mais tranquilo e mais disposto a se concentrar em uma meditação intencional. Se você tentar fazer isso depois que você ingeriu o primeiro alimento, depois de você consumir cafeína, aumentando os batimento cardíaco, adrenalina no corpo, depois de você ter passado por algum momento de estresse ou estímulo, ali fica complicado. Então, no quesito, Tucci Piaia, ele comentou uma coisa chamada Mindfulness, né? É um estudo que a gente tem de concentração plena. O Mindfulness, ele não estuda as técnicas de pranayamas dos monges ou os mestres hindus. Ele tecnicamente
esse especialista na atenção, que eu esqueci o nome dele, que é um cientista, ele estudou a atenção plena. Ele entendeu que se você focar na sua própria respiração, automaticamente você vai abaixar os estímulos que você tem no seu cérebro e ele vai ficar mais calmo. A técnica Mindfulness, basicamente, você pode ficar até 15 minutos ali concentrando-se na respiração e você vai ter uma perca de estímulo. Mas ela não refere-se às práticas de respiração intencionalizadas como os paranayamas explicam. Né? A gente pode entrar nos trantas, entre outras coisas. Mas ela é cientificamente comprovada que funciona. Ah, eu tenho ansiedade, tenho crise de pânico, tenho isso, tenho aquilo. Cientificamente é comprovado que se você prestar atenção na sua respiração, por 15 minutos, você vai diminuir os estímulos e você vai ter um relaxamento, que é basicamente ativação do sistema parasimpático. Tá? O jejum, ele vai controlar a sua mente. Tá? Sim, dá para colapsar onda com isso também, tá? Mas é um pouco mais profundo que 15 minutos. Tá? Eu sempre falo que uma boa meditação mais profunda, ela começa a existir a partir dos 40 minutos. Agora, eu conheço pessoas que têm uma mediunidade ostensiva com 15 minutos concentrando na respiração entre estados mais profundos de meditação. Mas é poucas pessoas. A grande maioria, como eu, meros mortais, tá? É basicamente qualquer coisa que envolve o cerebreiro ou cérebro, ou qualquer coisa que envolve a necessidade de saúde, é sempre indicado a meditação, tá? A meditação, existe muitos estudos que corroboram com a ideia de cura. Então, existem pessoas que ficaram mais inteligentes, criaram mais ligamentos sinápticos por causa da neuropraticidade. Tem pessoas que melhoraram a saúde, tem pessoas que curaram, tem pessoas que modelaram o seu próprio rosto. Tá? Então, assim, a meditação. Se tem uma coisa que eu posso aconselhar para vocês sem nenhum pudor ou restrição de palavras para criar certeza na mente de cada um de vocês, é a meditação. Então, a meditação é a única coisa que eu verdadeiramente posso dizer com uma certeza, sem nenhum tipo de pudor, que ela funciona. Ah, e você vai... Mas qual meditação? Paranayamas, tá? Existe livros sobre isso, existe uma explicação profunda sobre isso. Eu estou pensando em criar uma turma para a gente estudar os yogas, os Vedas. Então, assim, se você quer aprofundar sobre isso, eu recomendo que você segue esse perfil aí, ou fique esperto, porque eu vou criar uma turma para a gente explicar. Vai ser bem legal e vai ser um estudo que vai trazer uma perspectiva bem diferente na vida de vocês. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Então todos nós tenho livro meu sobre isso. Tenho 3 livros. Aqui, ó, o Tucci falou que tem 3 livros. Ô Tucci, se você quiser, você pode falar aqui sobre o seu livro no comentário, fica à vontade, tá? Se alguém dá uma olhada no perfil do... Desculpa, irmão, esqueci seu nome. É Tucci, que eu não sei se estou pronunciando diferente, mas você me perdoa, deixa aqui nos comentários. A galera vai dar uma olhada. Eu ainda não escrevi livro, não, mas pode ser que algum dia eu escreva. Eu prefiro dar aula. Mas eu estou descobrindo um talento para escrever. É muito legal. Escrever é maravilhoso. O canal do YouTube é só você clicar no link da bio que vai estar lá. Canal do YouTube. Aí já vai ser direcionado para você. Então vamos voltar aqui. Novamente, eu tenho um eu superior, eu tenho um eu biológico, eu tenho esse quarto eu. Cada um de vocês que estão vendo, tá? Essa aula, nesse exato momento, estão recebendo um upgrade, uma atualização, ok? É muito fácil de vocês entenderem esse conceito que eu estou passando. Então, vou dar um exemplo ilustrativo extremamente fácil de cada um de vocês entender isso, tá? Então, meus PDFs são ilustrados, eu só tenho PDF, não tem livro ainda não. Vamos supor aqui, presta bastante atenção no exemplo que eu vou dar agora, tá bom?
Presta bastante atenção. Vamos supor que existe uma pessoa que chama Pedro, ok? O Pedro, ele está andando na rua. E ele levemente não está prestando atenção nas pessoas, tá? Na rua. Ele está focado nos próprios pensamentos dele, no objetivo da mente dele, tá? Mas em algum momento Pedro, ele escuta uma voz gritando o nome dele assim: Pedro! Quando ele ouve através dos órgãos dos sentidos, ele vira para saber quem é. Mas o Pedro, hora nenhuma, ele se pergunta: mas peraí, eu estou na rua, deve ter várias pessoas chamadas Pedro. Será que ele não é qualquer outra pessoa que não seja eu? Não. Por quê? Porque através dos órgãos dos sentidos, que seria a questão auditiva, quando o cérebro gerou um potencial de ação, ouviu o nome dele, o ego identificou, recebeu a atualização e ele olhou. Pronto. É automático isso. Entretanto, todavia, se ele estiver andando na rua e tiver uma voz de uma pessoa muito próxima dele, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a esposa, o namorado, tanto faz. Ele reconhece essa voz, mas a pessoa não fala Pedro, fala assim, Lucas. Ele vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Ele vai falar assim, mas peraí, essa voz parece do meu pai, da minha mãe, etc. Mas ele não falou meu nome, então não deve ser eu. Esse processo, ele acontece, por quê? Porque esse eu, ele se auto-percebe à medida que o foco e a atenção do cérebro está direcionado. Por que, tecnicamente falando, quando você está concentrado vendo televisão, vendo um jornal, um futebol, uma série, um filme, nesse exato momento você não se pergunta quem você é. Você não questiona a sua própria existência, porque é uma técnica de hipnose. Essa técnica de hipnose, empiricamente, ela foi condicionada a acessar regiões do seu cérebro para deixar você em um estado de transe, para que você não questione a sua própria existência. Então, nesse exato momento, você simplesmente está recebendo atualização nessa perspectiva, nessa identidade, desse eu que se auto-percebe, só que ele não está questionando as informações que estão entrando. Isso é chamado de mensagem subliminar e programação. A gente estuda isso na programação neurolinguística, estudos de hipnose. Isso é fato, isso é real. E a partir daquilo que fica no seu subconsciente, aquilo se torna meio que uma símbolo para você, uma simbologia oculta. Tá? Estão entendendo? Então é basicamente assim que funciona. Então, empiricamente, vocês que estão nessa live, vocês estão recebendo esse upgrade. Vocês podem estar vendo uma live de outra pessoa, vocês podem estar lendo um livro, vocês podem estar conversando com uma pessoa, tá? Então, por isso que, se eu estou no meio de uma pessoa que fala muito mal de outras pessoas, ao longo prazo, eu vou começar a falar mal de outras pessoas. Por quê? Porque o meu eu está recebendo essa atualização, advindo dessa pessoa que eu estou conversando, dialogando, e eu não estou questionando, eu só estou aceitando, eu estou aberto para ouvir, mas não para questionar. E isso vai ficar embutido, tá? Ficando embutido, aquilo vai se expressar uma hora ou outra. Então você vai começar a achar normal em verbalizar ofensas para outra pessoa, ou propriamente falar mal de uma pessoa. Ou você vai achar normal fofocar da vida de uma pessoa, né? A internet está cheia disso. Por que isso acontece? Exatamente por conta disso. Existem estudos que vão aperfeiçoar mais profundamente isso que eu falo? Claro que tem, tá? Uma vez eu forneci 30 horas de aulas gratuitas aqui no TikTok, onde eu explicava detalhadamente essas questões. Então demora 30 horas para construir essa linha de raciocínio. Então em 1 hora, 2 horas eu não consigo, tá bom? Mas existe sim. Um ponto muito importante de tudo isso é que nesse exato momento a gente está falando, vai falar sobre energias densas, a gente vai elucidar as 3 horas anteriores a essa e fazer um breve resumo, mas nós estamos aprofundando sobre a questão do espírito. O teu espírito, ele necessariamente não está dentro do corpo,
tá? E você não ouve ele com uma facilidade com que você acredita que ouve. Se a gente pegar a literatura do próprio Kardec, ele exemplifica que o intermediador da comunicação do espírito para o corpo é o perispírito. Então, o teu perispírito, ele seria um comunicador, ok? Entretanto, todavia, para essa informação desse espírito manifestar-se sobre o corpo, ele passa entre 4 corpos. E o último, manifestação no corpo físico, e depois expressa-se nesse 4º eu. Então, uma das técnicas muito fáceis de você perceber se você está sendo manipulado, induzido, condicionado, no começo é muito difícil de você perceber nos pensamentos. É mais fácil na sua fala. Por exemplo, quando você abre a boca e começa a falar, e você percebe que aquilo que você está verbalizando propriamente não está arquivado no seu cérebro recentemente, ou seja, não é algo que você estudou há 6 horas atrás, que é basicamente o prazo que o seu cérebro tem de armazenar uma informação. A cada 6 horas ele armazena. Então tudo que vocês estão aprendendo aqui vão ficar 6 horas no seu cérebro e depois vai ficar arquivado. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos, tá? Se não é algo recente, então pode ser que você está sendo influenciado. Só que essa influência não pode ser necessariamente um obsessor ou propriamente o teu espírito, mas alguma influência você terá, porque você está gesticulando, manifestando através dos órgãos da fala algo que não está embutido na sua experiência prévia. Então é um bom indicador para você saber se você está sendo influenciado ou não. Se você fala muita coisa que não tem fatos, apenas ideias da sua cabeça, você tem que tomar bastante cuidado. Tá bom? Agora, com o tempo, observando seus pensamentos, analisando a sua própria existência e o questionamento, é exatamente, Cadu. Você vai perceber que vai ter uma influência ali. Um desejo, uma vontade, tá? Enfim. Então aqui vocês já entenderam o quesito. Quem aqui entendeu essa parte que eu estou exemplificando do espírito, coloca eu aqui. Vou colocar vermelho, né? Que aqui é verde. Coloca eu. Então a gente exemplificou aqui a questão do espírito. Vou fazer um breve resumo. Aqui o espírito, ele basicamente conhecido aqui no Ocidente como espírito, mas propriamente no Ocidente ele é conhecido como eu superior, tá bom? Esse eu superior, ele para se comunicar com o corpo, ele passa-se por 4 corpos, que aqui no Ocidente é conhecido como o corpo mental inferior, o corpo astral, o corpo etérico, o duplo etérico e o corpo físico, certo? E a partir dessa comunicação do espírito sobre a matéria, nós temos esse 4º eu, como exemplifiquei. E aí, dentro desse 4º eu, você pode estudar psicanálise junguiana, freudiana, você pode estudar sobre crenças complexas e aquelas coisada toda que você vai entender como esse eu se auto-percebe e através desse convívio, desse eu hospedado dentro do corpo, como o corpo sofre um trauma muito forte, esse eu também sofre esse trauma e a gente tem uma identificação. Tá? Tem uma identificação. Enfim, não vou exemplificar, porque aí eu demoraria umas 40 horas para traduzir isso em detalhes. Tá? Isso aqui vai ser hospedado no canal do YouTube, tá, gente? Fica tranquilo. A gente está falando, essa aqui, a gente já forneceu 3 horas anteriores de aula. Essa aqui vai ser, acho que mais 1h30, mais ou menos. Tá? Bom, estou passando um recado aqui, lembrando que a gente está falando sobre energias densas. Eu estou exemplificando um pouco mais sobre a questão do espírito. A gente vai voltar no que a gente falou um pouco nas últimas 3 horas. Tá? E um recado muito importante. Dia 1º, vamos ter uma apometria coletiva. Se você tem interesse em fazer uma apometria coletiva de limpeza energéticas, que vai ajudar você a melhorar suas energias, a sua mente e criar oportunidades
na sua vida, a limpeza apométrica vai te trazer esse caminho, esse ajuste. Obviamente, limpando os seus pensamentos obsessivos, sua vida fica um pouco mais fácil e leve. Isso é óbvio, tá? Então, se você tem interesse de participar, clique no link da bio, entra no grupo que chama assim, Apometria Coletiva. Ok? Entra naquele grupo, entra lá, que vai ter todas as informações aqui. Não vou trazer todas as informações nesse momento, porque a aula está sendo gravada. Pode ser que a pessoa que está vendo esse vídeo não tenha mais apometria coletiva nessa data que eu passei. Tá bom? Então é isso. É muito importante. Se vocês gostam, tá gostando dessa aula, confie no meu indicação. Agora, para a gente ilustrar, exemplificar o que são energias densas, como formas, pensamentos, miasmas, lavas, lodas astrais, entre outras coisas que dentro da apometria a gente consegue perceber como chips, implantes, vamos voltar no quesito da mente. Então a gente exemplificou o quesito do espírito. Nós entendemos que o espírito, ele tecnicamente não está hospedado empiricamente no corpo, mas ele usa o perispírito, segundo o espiritismo, como ele usa o quaternário inferior, segundo os Vedas mais modernos. Então a gente tem uma comprovação ali de que o percurso da comunicação do espírito sobre a matéria demora um pouco mais. Só que quem faz esse intermédio, ou quem tem essa possibilidade de ouvir a voz do espírito, ouvir a voz da alma, ou ouvir a voz de Deus, depende da linha de pensamento que você tem, tá tudo certo, mas a gente não vai colocar Deus nessa explicação, senão vai ficar algo muito místico. Quem faz esse intermédio da voz do espírito para o corpo é a mente. Então, daí surge as literaturas dos yogis. Os yogis, ele treina a mente para acessar o espírito ou a alma, que a alma está acima do espírito, tá? Dentro dessa linha de percepção, e curar ou conduzir o corpo perante aquilo que ele deseja. Então vamos novamente trazer esse desenho que a gente trouxe aqui. Então, eu sei que está bagunçado, mas vai fazer sentido. Presta bastante atenção aqui. Ok? Todos nós, empiricamente, temos uma mente, tá? Que é esse círculo aqui que eu fiz. Essa mente, ela é conhecida pelos Vedas de manas, ok? Essa mente, ok, sendo manas, ela sempre trabalha no quesito da dualidade. A consciência não, como eu exemplifiquei. A consciência, que é o observador silencioso, ela não é dual, tá, gente? Por que ela não é dual? Porque o mana superior, conectado com o Buddhi e o Atma, significa que é as virtudes elevadas daquele indivíduo. É como se aquele indivíduo estivesse propriamente manifestando regiões celestiais. É como se fosse aquilo que Jesus dizia, né? Vós sois deuses, digamos assim. Então, quando um ser humano ele se conecta com essas regiões mais sutis da própria existência dele, ele se torna um ser humano com virtudes mais elevadas. E a gente vai explicar isso mais em detalhes. Que seria meio que o caráter dele com moralidades vinculadas à evolução espiritual. E aí aqui vocês vão entender os 10 mandamentos principais de Deus. Você vai entender muitas frases que Jesus dizia na Bíblia, tá? Mas vamos voltar aqui. Então a consciência ela não é dual porque intrinsecamente ela sempre está conectada com as regiões de virtudes mais elevadas. Por quê? Porque a dualidade ela manifesta-se na matéria. Por quê? Porque na matéria que cria-se a dualidade, tá? Do polo feminino, do polo masculino, do positivo, negativo, neutro. E dependendo da experiência, o quanto aquele indivíduo acredita fortemente nessa experiência, ele manifesta-se ou o espírito que anima ele captura essas informações e torna-se um espírito dualista também. Então, se uma pessoa tem preconceito, ela morre com preconceito. Sinto muito. Ela só não vai morrer com preconceito se ela acredita que não existe preconceito. Se não, vai ter. Então existe homofobia no plano espiritual. Tá?
mas não é plano espiritual. Não é bem assim, mas novamente, não vou aprofundar porque seria uma aula à parte. Então, o que acontece? Existe isso. Quando o indivíduo ele não consegue conectar-se com essa consciência mais espiritualizada, onde não tem julgamento, não tem preconceito, é uma consciência mais pura, ele está conectado com a mente. E nesse momento, a mente dele entra nesse processo de dualidade. Por isso que surge humanas superior e humanas inferior. O humano superior faz com que ele conecte com essa consciência mais alinhada com o coletivo, vamos dizer dessa forma, e existe essa manas inferior que é mais conectada com a mente em busca do prazer. E é a mente em busca do prazer que cria-se, organiza-se, surge o que nós estamos trazendo aqui, que são as energias densas, tá? Formas, pensamentos, entre outras coisas. Então, empiricamente, todos nós estamos sujeitos a perambular, navegar, sermos instruídos pela nossa própria vida, mais pela manas inferior do que propriamente a mana superior. E não significa que você é burro, que você é ruim, só significa que você é humano e dificilmente alguém vai te explicar isso. E tá tudo bem. Você não é criado dentro da sua casa ou fora da sua casa para você observar isso em você. E tá tudo bem, não precisa se culpar. Mas vamos lá. Então essa mente que constantemente está na dualidade, o que a gente poderia trazer para que vocês entendam isso de uma forma muito simples? Vamos entender que essa dualidade, ela seria o positivo e o negativo, mas ela não seria os polos de positivo e negativo, tá? O termo positivo, nós estamos entendendo que é os quesitos da estabilidade. O que é o positivo? Estabilidade. E o que é estabilidade? Não é ausência de movimento, é um movimento mais lento. Por quê? Porque o polo negativo, ele intrinsecamente é a instabilidade, e a instabilidade é um movimento constante. Então, o positivo nesse aspecto, ele é simplesmente um movimento mais lento. O movimento mais lento, quando você fala mais pausadamente, quando você presta atenção nos pensamentos, quando você respira mais calmo, intrinsecamente, você tem uma percepção do tempo mais lento. E tudo que é mais lento, você observa melhor. Você tem a oportunidade de experienciar mais presente naquele momento. Você presta atenção em mais detalhes naquele momento. Agora, quando a sua mente ela está no polo negativo do movimento, isso vai gerar uma instabilidade, porque a percepção do tempo vai ser mais rápida. E tudo que é mais rápido, você não presta atenção, você não vê os detalhes, você não vive o presente. Ou a sua mente vai estar pensando em algo que já passou, como passado, ou ela vai projetar-se um futuro idealizando algo que ela quer fugir. Por que isso acontece? Porque a energia negativa é a energia de movimento. A energia positiva é a energia... Ah, e aí, Grute, como é que tá, irmão? É a energia antes desse movimento. Então, é uma energia mais tranquila, é uma energia mais de boa. Então, como que você está vendo a sua vida hoje? Ela está sendo mais rápida? Você vai olhar e falar assim, caramba, amanhã já é quinta, velho. Nossa, hoje é sábado. Caramba, ontem foi segunda. Ou você está percebendo, nossa, hoje é 10 horas. Caramba, eu fiz tanta coisa. Então, o que eu estou querendo ilustrar para você? Nesse exato momento, no período que nós estamos, nessa era de Aquário, tá? Nesse século que nós estamos, no ano de 2026, dentro do sincronário planetário, nós estamos sendo regidos pelas energias tamásicas. E as energias tamásicas, que é a energia de Shiva, ela é uma energia de extremo movimento. Ok?
Então, o que que acontece? É um movimento onde a gente percebe que as coisas estão mais rápidas, as coisas estão mais frenéticas, porque as energias tamásicas, elas são as energias que representam Shiva como o destruidor, entretanto, a destruição, ela surge um renascimento, por isso que é representado pelas fênix. Então, é um momento onde, propriamente, o que a gente entende no Apocalipse ou revelação trago por João, por Jesus, que é um momento onde os valores éticos, morais, o julgamento das pessoas estariam um pouco descompensado com os valores elevados. E por que disso? Porque se uma pessoa ela está em constante movimento da mente dela, tá? Em uma instabilidade, o que isso vai resultar? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você está pensando, você está inseguro com algo no seu trabalho. Vamos supor. Eu vou colocar aqui trabalho. Tá? O que isso vai acontecer? Você vai pensar, você vai pensar, você vai pensar. Intrinsecamente, se a gente entende que nesse período, tá, das energias tamásicas, na era de Aquário, no sincronário planetário, que está favorecendo Uranus, Plutão, Marte principalmente, que são planetas de regência de movimento, de agitação, às vezes até de conflitos, dependendo do grau que eles estão entre eles, tá? Esses movimentos obrigatoriamente vão excitar, intensificar aquilo que já está perante você. Então, se você está com uma dificuldade no trabalho, você está pensando excessivamente, você está exercendo demais um pensamento dentro da sua mente, e esse pensamento ele não está sendo criterioso, ele não está passando pelo o cunho do julgamento moral, de olhar e falar assim, será que isso é realmente real? Será que isso faz sentido? Será que isso realmente vai me trazer algum benefício? Não. Você simplesmente deixa com que essas flutuações de pensamentos aleatórios permeiam a sua mente, tá? Tudo isso que eu estou te explicando, os yogas têm um nome para isso, é que eu não vou trazer esses nomes. A gente, na hora que a gente estiver estudando sobre isso, eu vou trazer os nomes, os conceitos, tudo bonitinho, tá? Essas flutuações que acontecem, o que vai acontecer? Quando você não enxerga para isso acontecendo, provavelmente você vai entrar no fluxo constante de replicar aquilo. É como se você gestasse esse pensamento, esse gestamento desse pensamento, ele se multiplicasse, e essa multiplicação desse gestamento desse pensamento criaria mais caos na sua vida. E você precisa de um momento para efetuar uma neutralidade desses pensamentos. É muito importante. Novamente, eu repito, o momento que nós estamos passando, energético, planetário, ciclos da existência, é um momento onde é muito oportuno para você conquistar as coisas que você deseja. Então você está percebendo que pessoas que querem ter riquezas materiais estão conquistando riquezas materiais, porque as energias estão fornecendo esse movimento para a pessoa executar aquilo. As pessoas que querem desenvolver-se espiritualmente estão tendo essa oportunidade. Muitas pessoas estão abrindo canais falando de espiritualidade, muitos livros que dificilmente a gente encontrava estão tendo disponibilizado na internet. Então a gente está tendo uma gama oportunidade de aprender e desenvolver. Como também uma pessoa que não quer aprender nada, ela está tendo oportunidade de não aprender nada. O avanço da tecnologia, o avanço das mídias sociais. Hoje, se você quiser ficar 6 horas da sua vida sem fazer absolutamente nada e não aprender absolutamente nada, você pode navegar nas redes sociais e encontrar inúmeros conteúdos inúteis, que a gente chama isso de entretenimento. Então, hoje tudo é possível. E por que tudo é possível? Porque as energias tamásicas, que são essa era de Yuga, de Kali Yuga, é uma era onde, infelizmente, é aquilo que Jesus disse de semear e colher.
de orais e vigiais. É o momento onde, se você não quer fazer nada, continue não fazendo nada. Se você quer se desenvolver, terá oportunidade para se desenvolver. Entretanto, todavia, essa era, ela intrinsecamente vai obrigar você a trabalhar as suas questões da sua mente. Por quê? Porque uma pessoa que negligencia todas essas oportunidades e não tem acesso a esse conhecimento, por inúmeros fatores, ela vai chegar à loucura. E a gente está percebendo que aumento dos estímulos, aumento das mídias sociais, aumento disso, daquilo está gerando ansiedade, está gerando muitas pessoas depressivas, muitas pessoas estão tendo câncer, muitas pessoas estão tendo muitas doenças que antes não existiam em tempos remotos. Então, assim, daqui nos próximos 15 anos, não vai ter mais para onde correr. Porque realmente a tendência é sempre intensificar. Ô Ferreira, eu juro pra você que às vezes eu não entendo o que você comenta, irmão. Sério mesmo. E olha que tem tempo que eu tento entender o que você fala. Não é te criticando, não, tá? Mas eu não consigo entender o que você quer dizer no seu português às vezes. Qualquer coisa, manda mensagem no privado pra mim. Ou manda um áudio pra mim. Fica mais fácil. Eu sei que você me acompanha tem tempos, aí eu te respondo. Não me preocupa não, eu não vou te ignorar não. Mas tem vezes que eu não te entendo, irmão. Sinto muito, tá? Não fica ofendido não. Enfim, aí o que acontece? É propriamente disso. Então, a mente, ela trabalha nessa dualidade justamente porque a mente é a única coisa que consegue navegar entre o tempo, entre o espaço. Por isso que os yogas dizem que as técnicas de meditação é para você capturar a atenção da sua mente e direcioná-la para algo que você deseja. Tá? Então eu quero que você entenda isso. Gente, eu vou falar uma coisa muito, muito forte para vocês. Eu faço isso, vai fazer 5 anos. Nesses 5 anos, são mais de 47 mil horas de estudos. Então, assim, e nessas 47 mil horas de estudos, mais ou menos, eu já forneci 500 horas de aulas gratuitas. Então, eu tenho uma certa autoridade dentro da minha pequenez para falar isso que eu vou falar. E realmente eu percebo que daqui para frente no caso, vai ter mais dificuldade ainda das pessoas compreender as coisas. Ô Ferreira, manda mensagem para mim no privado então, irmão, que a gente conversa. Eu te dou uma atenção, tá? E aí, Leonardo? Ah, legal, finalmente, né? Então manda mensagem no privado, Léo. Ô, gratidão, Cadu. O Cadu Rico. Aí, empresário. Aí, deixa eu acabar aqui. Aí o que acontece? Nesse momento, eu percebo que, infelizmente, daqui para frente, será mais difícil das pessoas compreender. Eu tenho dentro do meu convívio social professores, né, de escola. Recentemente tive um relato de um amigo meu, que é professor, que ele dá aula para aluno de 12 anos. E tem crianças de 12 anos que não sabem ler e escrever. Você sabe o que é uma criança de 12 anos que não sabe ler e escrever? Você percebe que está sendo complicado? E está muito complicado? Então, assim, eu acredito que daqui para frente, realmente, as coisas vão ser mais complicadas. Não por causa propriamente das situações, mas sim das pessoas. E a gente vai ter... Não, vai... A única forma da humanidade melhorar é a extinção dela. Tá? Então, vamos lá, tô só elucidando para vocês.
Então, o que que acontece? Essa mente, essa questão da mente, ela é dualista justamente por conta disso. Então, todas as vezes que você tem um pensamento que está estável, significa que ele é um pensamento que ele está mais controlado, tá? Eu não, ó, gente, depois vocês me perguntam sobre essa questão do que eu acho da evolução, porque eu vou falar no final da live e aí eu vou explicar melhor, porque senão fica parecendo muito pejorativo o que eu falei, tá? Mas eu tenho um bom argumento para tal. E um desses argumentos eu falei nas últimas aulas que eu falei aqui, tá? Então vamos voltar. Então, quando você está mais tranquilo, você está mais calmo, tecnicamente você estaria com um pensamento, uma mente mais estável. Ou seja, um fluxo de pensamentos menor ou até mesmo um pensamento de cada vez. Você observa, você entende, você pode direcionar esse pensamento ou pode ofuscar esse pensamento. Isso, inegavelmente, vai te trazer uma percepção do tempo mais lento, e essa percepção de lento te dá uma amplicidade maior de vida. Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo fazer aquilo? Será que esse caminho é melhor? Será que esse não é melhor? E assim sucessivamente. Quando essa mente está em desestabilidade, que vem do ato do movimento constante, gerando uma instabilidade, inegavelmente todo aquele pensamento pequeno que começou numa segunda-feira, quando chega na sexta, você fica eufórico. E esse ato de ficar eufórico, tá? Ele vai te deixar muito incomodado, porque esse momento vai trabalhar excessivamente isso dentro de você. Só que eu estou dizendo na particularidade de cada um de vocês. Agora, se a gente observar a particularidade da sociedade, aí vocês vão compreender o que está acontecendo. Vocês irão compreender o que está acontecendo na sociedade. E por isso que, moralmente falando, como a moralidade da sociedade está em declínio. Recentemente, eu descobri que existe um comércio onde você maltrata cachorros, você finge que você está resgatando aquele cachorro, você abre uma vaquinha para aquela pessoa dar caridade para aquele cachorro, sendo que você não está resgatando, você está maltratando o seu cachorro. Recentemente eu descobri que existe um comércio de pessoas que compram bonecos de partes de pele de seres humanos. Eu recentemente descobri que existe um comércio de ossos humanos mesmo. Obviamente eu já sabia para usar para magia, mas tem gente que não usa necessariamente para magia. Como eu também descobri recentemente grupos de pessoas na internet que ficam chantageando menores de idade na internet para elas fazerem coisas obscenas e depois criam um grupo, premiam aquele grupo de premiação para ver o cara que mais conseguiu fazer chantagear aquela pessoa ou aquela criança até o ponto que ela se... Então, assim, nesse período, a existência ela está passando por situações onde você observa, você analisa e realmente você percebe que coletivamente todas aquelas vontades, aqueles desejos, tá? Estão manifestando-se mais. Ok? E tudo isso está interligado, segundo os Vedas, com o caráter, que é o tema principal do Karma Yoga, que é a conversa de Krishna com Arjuna. Tá? Então, o caráter ele vai fazer com que surge ou manifeste-se o karma. E esse karma, basicamente, é uma ação. Essa ação vai apenas ter dois caminhos. Ou a imaginação, que é quando você usa o intelecto para imaginar algo, uma situação totalmente virtual mentalmente para você, ela nunca aconteceu, certo? Entretanto, todavia, ela é real para você. Ou você pode simplesmente usar esse karma para gerar um movimento no seu corpo.
E aí, empiricamente, essas duas possibilidades irão surgir uma possibilidade. Essa possibilidade vai gerar na sua mente uma figura, tá? Pode ser uma figura propriamente apenas intelectual da sua imaginação, ou uma figura que realmente aconteceu, tá? O que acontece? Essas figuras, elas vão estimular os seus pensamentos, então constantemente você vai pensar, e esses pensamentos vão gerar formas. E essas formas geram-se formas pensamentos. Nessa descrição que eu relatei, essas formas pensamentos, por exemplo, imagina que você está pensando numa pessoa, você está começando a gostar de um homem ou de uma mulher, não faz importância. O seu caráter, tá? Ele tem uma instrução, ela tem uma formação. Quando a gente lê os mandamentos, lá uns princípios do mandamento tá assim: não cobiçarás a mulher do próximo. Pode ter um cunho apenas histórico para evitar com que os homens pulam a cerca, as mulheres pulam a cerca, tudo bem. Mas vamos pensar um pouco mais profundo. Dentro dos mandamentos, a gente tem lá: não cobiçarás a mulher do próximo. Quando isso está bem formado na sua mente, involuntariamente, o seu caráter ele tende a gerar uma ação onde você não vai ficar olhando e entendendo ou achando que a grama do vizinho é mais verde. Então você não vai ficar olhando para a mulher do seu amigo, a mulher disso, a mulher daquilo. Você realmente vai ser uma pessoa íntegra de olhar apenas para aquela mulher ou aquele homem que você se interessa. Normalmente, era assim que funcionava, até um certo ponto. Só que vamos tirar que esse princípio não existe naquele caráter daquela pessoa e está tudo bem. Então ela vai olhar para uma pessoa, ela vai desejar aquela pessoa, esse desejo vai gerar uma imaginação, ela vai usar o intelecto para formar aquela imagem daquele homem de várias formas possíveis, e está tudo certo, só que isso vai gerar uma possibilidade a longo prazo. Essa possibilidade vai gerar uma figura, que vai gerar múltiplos pensamentos, porque a mente vai estar em constante movimento, tá? Isso inevitavelmente a longo prazo vai gerar uma instabilidade, isso vai gerar uma forma, e essa forma vai gerar uma forma pensamento. Essa forma pensamento vai ser o quê? Você basicamente vai ter do seu lado como se fosse o retrato daquele homem, aquela mulher que você está desejando, pensando, imaginando tanto. E eu vou falar uma coisa cruel, mas é uma realidade. Se o homem ou a mulher tiver uma habilidade de desdobramento astral, esse homem olhando a foto daquela mulher numa rede social ou fisicamente, em desdobramento ele pode puxar o corpo astral dessa mulher e pode obrigá-la a fazer coisas que ela não queira. Uma mulher também pode fazer isso, desde que ela tenha um conhecimento de desdobramento astral e a outra pessoa não tem esse conhecimento. Ah, mas existe alguma literatura que corrobora para esse pensamento? Sim. O livro do André Luiz com... como é que ele chama? Eu tenho ele aqui, é o Sexo Além da Morte. Tem um abismo de... o Ranieri. Beleza, é isso. O livro do Ranieri com o André Luiz relata um pouco disso. E daí que surgem os tarados sexuais nos astrais, não especificamente os incubos e insúcubos, tá? Então, o que eu tô querendo dizer para você? Aquela pessoa, existe o extremo, existe aquela pessoa que simplesmente, tá? Ela imagina uma pessoa do lado dela, uma forma de pensamento, tá tudo certo. Ao longo prazo, aquela pessoa pode confundir o mentor, um espírito que acompanha ela, ou até mesmo um obsessor, com aquela forma de pensamento. Sim. No astral, ela pode se desdobrar e ter uma interação com aquele forma de pensamento? Pode. É um ser inanimado, mas pode ter. Ou ela pode fazer um processo bem estranho, mas acontece. Ela locomover um corpo astral do lado daquela pessoa que ela está tão apaixonada. E ela começa a entrar num processo de obsessão, tá? Simbiose.
E aquela pessoa que simplesmente você sentiu atração, você queria ter uma experiência realmente real com aquela pessoa, no final das contas você acaba prejudicando a vida dela, tá? São coisas que acontecem? São coisas que acontecem. Tá? São coisas que realmente acontecem. Então aqui é uns dois exemplos de formas pensamentos. A gente pode aprofundar nisso? Claro. Vamos falar uma verdade que todos nós conhecemos. Pornografia. Sim, você pode estar no ato da sua tranquila vida e tá tudo certo, não tem erro nenhum de fazer isso, mas existem umas certas complicações, tá? Que às vezes você tá lá vendo o seu vídeo, você tem uma familiaridade com uma atriz ou com um ator, e isso que eu tô te explicando pode acontecer. Então, assim, o comércio de exposição de corpos e cunho sexual é um negócio muito doido. Entende? É um negócio muito doido. E a gente tem registros, né, de regiões astrais, etc, etc, etc. Então por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós temos inclinações a algum vício. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem inclinações e está tudo certo. Todos nós temos algumas inclinações, todos nós temos vícios, pode ser uns aos olhos de um piores, outros melhores, mas todos nós temos. Então assim, toma cuidado. Isso pode gerar uma forma de pensamento, pode atrair aquela pessoa, pode conectar-se com aquela pessoa, e a gente percebe que uma pessoa que trabalha dentro desse meio tem um magnetismo sexual absurdo. Deve ser por isso que ela ganha tanto dinheiro, ou esse homem ganha tanto dinheiro. Não, no caso a aula não é sobre Kundalini, porque é uma coisa muito complexa. A gente está falando sobre energias densas. No caso aqui é a terceira aula. Todas essas 3 aulas anteriores vão ficar hospedadas gratuitamente no nosso canal do YouTube, tá bom? Então vocês podem ver. Mas muita gente me pergunta da Kundalini, que é a mãe Kundalini, né? Só que assim, eu só vou explicar isso um dia dentro do grupo que eu vou criar para estudar sobre essas coisas, né? Tipo um clube de livro para estudar sobre isso, etc. E porque é muito complicado. A mãe Kundalini é uma coisa assim extremamente importante na evolução de cada pessoa, mas é algo muito importante saber mais antes de fazer isso, tá? Então, gente, nossa, se vocês quiserem, sim, você tem que conhecer o mestre Kundalini. Eu posso fazer uma live, uma aula sobre essa questão de energia sexual. Só que não dá para fazer aqui no TikTok, teria que ser no YouTube, porque no TikTok eles barram algumas palavras, tá? O canal do YouTube é só você clicar no link da bio, vai estar lá, canal do YouTube, tá? Você clica. E é melhor, eu deixo lá no YouTube, que é melhor. Então, quando eu for fazer, eu vou avisar para vocês. Deixa eu passar um recado. Deixa eu explicar uma coisa aqui, tá? Uma coisa muito importante. 2 recados, tá? Dia 1º agora, a gente vai fazer uma apometria coletiva, tá? Essa apometria coletiva, ela vai te ajustar esse desequilíbrio da sua mente, dos seus pensamentos, essas influências energéticas que estão acontecendo na sua vida. Então é muito importante que vocês entendam que a apometria, entre outras práticas, mas a apometria ela é muito mais intensa do que um reiki, um passe, muito mais intensa do que algumas técnicas, elas irão te ajudar a equilibrar esse campo, tá? Então, dia 1º agora vai rolar uma apometria coletiva, tá? E essa apometria coletiva, vocês podem participar. Ela está no valor de R$ 37,00, extremamente acessível para cada um de vocês. Se você tem interesse em fazer a apometria coletiva, tá? Clique no link da bio, vai estar lá assim, apometria coletiva. Vocês vão clicar, vai aparecer lá o grupo, entre naquele grupo especificamente para apometria coletiva, tá bom? Agora, se caso vocês quiserem entrar
no WhatsApp de informações desse canal, vocês entram lá no link da bio, vai estar lá assim, grupo de informação, grupo do WhatsApp, vai aparecer a foto desse perfil. Vocês entram lá. Quando eu for fazer uma live no YouTube, quando eu hospedar um vídeo no YouTube, quando eu fizer uma enquete sobre conteúdo, quando eu abrir a comunidade de estudo sobre as práticas yogas, a gente vai falar sobre Tantra, a gente vai falar sobre várias coisas, eu vou informar para vocês. Tá bom? Então, fica aí. Quiser participar da apometria coletiva, vai lá, primeiro link da bio, apometria coletiva. Quer entrar no grupo de informações? Tá lá, grupo de informações. Tá bom? É isso. Então vamos continuar aqui. Por que eu estou dizendo isso? E outra coisa, gente, o Kundalini, ou a mãe Kundalini, ela é muito presente na escritura, nas explicações do Tantra. Entenda uma coisa, o Tantra aqui no Brasil, ele não é o Tantra, o verdadeiro Tantra. Aqui no Brasil, o Tantra ele é um pouco mais sexualizado. É o ato de você fazer uma pessoa chegar ao orgasmo. Então fique empiricamente com essa imagem. Mas na verdade, o Tantra não é assim. Igual o Yoga. Não é só as posições dos corpos. É também os mudras. Também é as técnicas, as disciplinas dos sutras dos yogas. Então aqui no Brasil é um pouco assim, muito fora do contexto das suas origens. Tá? Então se você quer despertar Kundalini, você tem que procurar um mestre específico nisso. Não, a apometria ela é uma limpeza energética. Ela trabalha o seu campo mental, emocional, físico, astral, vai limpar os seus 7 corpos espirituais. No caso, até os 4, né? Porque os 3 para cima não precisa, mas a gente fala os 7 corpos, vai limpar os 7 chakras, vai tirar. Opa, acabou a bateria aqui, gente, o microfone. Enfim, todas as 3 aulas que eu estou fazendo vai ficar hospedado gratuitamente no YouTube. Então vai dar umas 4 horas e meia de estudo, mais ou menos. Tá? Então a apometria ela limpa os 7 corpos espirituais, os 7 chakras, o campo mental, emocional, físico, vai cortar os miasmas, larvas astrais, lodas astrais, forma pensamento, influências de reptiliano, tá? E pactos, contratos, tá? Enfim, é algo bem completo, tá? E tá no preço extremamente acessível, no valor de R$37, tá bom? Se você tá vendo essa aula em algum momento da existência e já passou esse dia 1 dos 5, entre no grupo de informação que quando tiver outra apometria coletiva, lá eu vou informar para cada um de vocês. Tá? Todo mundo precisa da apometria, vai por mim. O dia que vocês fizerem a apometria, vocês vão falar assim, caramba, eu deveria ter feito isso antes. Realmente é muito, 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 muito importante mesmo, tá? E pelo fato de ser uma apometria coletiva, tá? Não, quem participa da apometria pode ter algumas experiências, sim. Se você tiver uma certa sutileza, tá? Sim. No caso, você coloca... No caso, assim, vou te explicar como é que funciona. Você vai colocar as pessoas dentro da Merkaba, de Metatron, e a partir da Merkaba você faz o desdobramento dos corpos. Você analisa, verifica, harmoniza, depois você fecha, coloca os corpos astrais e você fecha a Merkaba. Você não tem como você fazer coletivamente sem uma Merkaba e nem pessoalmente ou individualmente sem Merkaba, tá? Mas vou fazer corte de laço com a escassez. Como assim corte de laço com a escassez? Não entendi muito bem. Não existe reptiliano do bem? Existe. Existe. Eles são chamados de maldequianos, mas o que você acha que é bom, não é bom.
Radiestesia também, placa radiônica, radiestésica, a gente também faz. A gente faz tratamento radiestésico, a gente faz tiragem de tarô, a gente faz apometria, a gente faz quebra de demanda, divórcio energético, limpeza uterina, ixi, tem várias coisas que dá para fazer. É que nesse caso eu só estou passando conteúdo e informações para vocês, mas se caso vocês quiserem, tem trabalhos que a gente faz também. Desde abertura de caminho, tem uns trabalhos bem legais, tá? Tá? Enfim, vamos finalizar aqui, gente. Vamos finalizar aqui esse processo de pensamento, tá bom? Então, o que eu quero trazer de lucidez para vocês é: a mente não tem complicação nenhuma, nada do que eu estou te dizendo. Você pode ter a liberdade de experienciar a vida como você realmente quer. Entretanto, todavia, infelizmente, você pode ter uma certa experiências com certas pessoas que você não deseja e algumas pessoas que você deseja. Mas qualquer uma dessas experiências, sem a aprovação da outra pessoa, é forçada. Então, assim, pode te prejudicar. Tá bom? Então, toma cuidado. Existem as formas de pensamentos advindo dos padrões, que são figuras. O que são esses padrões? São medos, angústias, dores, sofrimentos. Quando a gente pega a medicina tradicional chinesa, fez um monte de continha para parecer intelectual. Bom, eu tenho certeza que eu não sou uma pessoa intelectual, eu só sou uma pessoa que tenta fazer as coisas. Mas assim, eu tento, né? Fazer o quê? Enfim, aí o que acontece? Dentro da medicina tradicional chinesa, a gente entende que as emoções, propriamente dito, geram certas reverberações no seu corpo. Então, por exemplo, cada órgão trabalha essa emoção. Então a gente vai entender dentro dos órgãos mais importante aqui, dentro dessa perspectiva, vai ser o fígado. O fígado ele traz raiva como frustrações. Ponto. A gente vai ter os rins, trabalha o medo. Então, vamos supor que nessas formas de pensamentos você teve medo ou raiva, por exemplo. Certo? Que são padrões de pensamentos que geram formas de pensamentos normais. Eles são mais coletivos, todo mundo tem medo, todo mundo tem raiva e assim sucessivamente. Essa raiva, esse medo vai aderir ou influenciar algum órgão, como o fígado, prejudicando o funcionamento das energias do fígado, tá? Como também a raiva, o medo, que vai prejudicar a essência do rim. E o que se impacta na sua vida? Isso vai reverberar situações, se assim a gente poderia dizer, situações específicas energéticas no seu corpo. E, obviamente, você pode gestar certas formas e certos pensamentos e certos influxos de energia nesses órgãos, tá bom? Então, essa pergunta, para quem tem problema do intestino preso, o que acontece? Só para a gente, não vou aprofundar, mas só para trazer um ponto. Dentro da medicina moderna que nós temos aqui do Ocidente, tudo isso que eu estou dizendo para você, quando eu introduzo a questão da medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, medicina germânica, medicina astrológica, elas são chamadas de medicinas integrativas. Elas não compadizem, não compactuam com a ideia dentro da medicina moderna do Brasil. Por quê? Porque a mente é diferente do corpo, o corpo está separado da mente. Já as outras medicinas, elas corroboram, Night, seja bem-vinda, corroboram pelo pensamento de que a mente e o corpo é unificado. Então, o que a gente entende? Dentro da medicina, existe uma medicina chamada medicina astrológica que trabalha os signos, né? Escorpião, Sagitário, etc. E dentro desse mapeamento desses signos,
Trinity, seja bem-vinda. Ou homem, mulher, desculpa, mas seja bem-vindo. Seja bem-vindo, obrigado pela presença a todos, tá, gente? Vai reverberar de que os órgãos digestivos da digestão do alimento, ele empiricamente está conectado com as questões das emoções. Enquanto o coração trabalha o sentimento, o cérebro trabalha o intelecto, os órgãos digestivos da digestão trabalham as emoções. Então, poderíamos dizer que às vezes você está constipada porque você tem o hábito de reprimir e segurar muito suas emoções. É como se você não deixasse sair aquilo que está dentro de você. Se a gente entender que aquele alimento está sendo ingerido, ele está sendo processado e ele precisa ser exteriorizado para aquilo que não faz bem para o corpo, porque o corpo já pegou os nutrientes, que é importante, e vai repelir aquilo, né, pelo reto na digestão, através das fezes. O que acontece? Nesse processo, quando esse sistema digestivo não está funcionando muito bem, a gente poderia interpretar de uma forma assim filosófica que você tem um processo de segurar muitas emoções. Então, Nevi, então é isso. Pode ser que você esteja segurando esse sentimento. E a primeira coisa que você deve perceber é que você não tem culpa, tá? Normalmente a mulher ela tem uma necessidade, eu aprendi isso convivendo com a minha esposa. A mulher ela tem uma necessidade muito grande de expressar-se. E ela tem uma necessidade diferente do homem de ter um convívio, uma conexão com outras pessoas. Principalmente quando a pessoa já é mãe. Ela tem essa necessidade maior. Então, sim, não se sinta culpada, não se sinta triste por isso. Tá? Ela tem esse sentimento, essas sensações. Ok? Então, entenda isso. Faz parte do processo. Mas, essa apometria pode te dar essa limpeza energética. Pode te ajudar nessa restauração. Às vezes, quando envolve muito essa questão, vaporização do útero. É um processo que eu recomendo para todas as mulheres. Façam vaporização do útero. É muito, muito, muito importante. Principalmente se você tem mágoas, ressentimentos com relacionamento frustrado. Se você sofreu por algum abuso também. Vai te ajudar bastante, tá? Exatamente. Toda mulher é serotonina pura. Com ocitocina também, né? Se vê uma foto de um bebê, ainda mais libera ocitocina. O homem não. O homem mais frio nesse quesito, tá? Então é isso. Então nós exemplificamos, ilustramos esses quesitos das formas pensamentos, onde o karma, tá? O karma, ele reverbera-se o movimento, a ação, pode ser algo que remete à imaginação, usando o intelecto, a possibilidades que a mente produz, ou pode ser movimento do corpo também. Tudo isso vai gerar criações de miasmas, larvas astrais, lodas astrais, formas, pensamentos e atrair situações ou pessoas que trabalham em um polo oposto, tá? Enfim, nesse momento a gente vai falar só sobre isso, tá bom? A gente vai parar por aqui. Se der, mais tarde eu faço outra live, se não, só amanhã, tá? Lembrando que se você quiser fazer uma limpeza com a apometria coletiva, se você quiser participar da apometria coletiva, clica no link da bio, entra no grupo chamado Apometria Coletiva, está num valor extremamente acessível de R$37 para vocês. Se caso vocês quiserem ficar atento, o dia que for fazer live, o dia que postar vídeo no YouTube, o dia que eu abrir vagas para a gente, se der, estudar sobre os yogas, sobre tudo isso, clique no link da bio, entra nas grupos de informação, tá? Gratuitamente para vocês.
Se caso você quiser comprar algum PDF, fica à vontade de compra. Tá? Então, espera aí. Acho que amanhã a gente vai ter mais lives também. Lembrando que essa é uma aula que é a parte número 3. Então, a gente já teve 3 horas antes dessa. Então, juntando com essa aula, dá mais ou menos umas 4 horas, 4 horas e meia. Todas essas aulas vão estar disponíveis para você reassistir lá no YouTube. Principalmente a aula número 1, que a gente traz, elucida os quesitos do karma, dos Vedas, dos yogas. Tá? Então, basicamente, são 4 aulas ali que um complementa o outro. Tá bom? E eu vou tentar fazer isso mais vezes. Pegar uma aula que contradiz com a outra, para vocês terem bastante conexões desse conhecimento. Ok? Então é isso. Quem gostou da aula, coloca eu aqui. Quem gostou, coloca eu aqui. É isso aí, né, galera? Obrigado, obrigado. As aulas são feitas com muito amor e carinho, tá? Eu gosto do que eu faço. Eu tenho minhas frustrações, né? Minhas inclinações a frustrações, principalmente, mas eu faço o que eu posso. Então é isso, tá, gente? Fica atento, pode ser que a gente tenha outra aula mais pra frente ou amanhã. A gente já fez 3 aulas hoje. Se você quer acessar o nosso canal do YouTube, é só você clicar no link da bio. No link da bio vai ter entrar para o canal do YouTube, tá bom? Obrigado, Fátima, seja bem-vindo. Bem-vinda, desculpa, tá? Bem-vinda. E vocês têm um vídeo lá no canal, mas essas 3 aulas vão estar hospedadas até o final de semana e aí vocês dão uma olhada, tá bem? A bio é aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, fica mais fácil. Os vídeos do chinês tem tudo, hein? Pera aí, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Aqui, ó. Aqui, tá vendo? Caramba, gastei. Pera aí, ganhei bastante seguidores, doideira. Voltando para 66. Aqui, ó, vocês vão clicar aqui, tá vendo? Ó, tem que limpar a tela desse telefone. Tá vendo? Aqui são os 2 e-books, Livro do Espírito e Proteção Ancestral. Aqui é entrar para o grupo de apometria coletiva, tá bom? Aqui a gente vai ter o canal do YouTube e aqui o grupo VIP, tá bom? Se você clicar, ó, você vai entrar para o grupo. Aqui vai ser o grupo de informações, como eu referi a vocês. Aqui é o canal do YouTube, se você clicar também. A gente só tem um vídeo hospedado ainda. E eu não sei o que aconteceu aqui. Pera aí. E aqui a gente tem os e-books, caso vocês quiserem comprar. Tá? Tudo eu que escrevi. Esse aqui é o e-book novo, que eu aprofundo. Na verdade, eu fiz um curso, tá? De 30 horas, com 31 aulas. Não, acho que é mais de 30 horas. São 31 aulas, onde eu fiz um curso que chama Segredos da Consciência. Essas 31 aulas eu forneci gratuitamente aqui no TikTok. Eu não cobrei. Quem participou, participou. Quem não participou, não participou. E nessas 31 aulas eu exemplifiquei, ilustrei bastante dos desenhos que eu uso aqui. A gente explicou sobre copo eferente, referência, neurociência, psicologia, psicanálise. A gente ilustrou sobre alguns livros, indicou alguns livros, tá? Enfim, a gente falou sobre a sociedade, falou bastante coisas. E nesse curso, nessas aulas que eu forneci, eu resolvi criar um PDF. Só que eu queria que as pessoas lessem esse PDF para me dar o feedback, para ver se ficou legal, porque aí eu criaria mais PDF como esse, porque é mais interessante escrever PDF do que fazer a aula, mas eu prefiro dar aula. É que gasta menos energia, porque quando você faz aula, você coloca muita energia no material, então assim, energia é uma coisa que a gente tem que preservar. Então, se alguém quiser ler, fica à vontade, 12 vezes R$5, tá vendo?
Se você quiser ler, lê. Você vai gostar. Tem bastante desenhos, ilustrações e exemplificações. Eu ia criar, esse aqui é o volume 1. Eu ia fazer o volume 2, falando sobre os 4 elementos referentes aos temperamentos. Depois a gente ia falar o volume 3 sobre astrologias. Tudo isso impactando na construção da mente, da experiência do hospedeiro. E aqui é o nosso... Cadê? Grupo de apometria coletiva. Você clica aqui e você vai fazer parte do nosso grupo de apometria coletiva. Ok? E é isso. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Beijo, namastê e fui! Tchau, tchau, gente!